Saúde mais uma vez a todos, irmãos, sejam bem-vindos para este 7º dia da nossa semana de oração. Desejo um feliz sábado. Lembrar que hoje teremos 2 sessões, esta é a primeira, mas logo teremos a segunda sessão, onde vamos fechar a nossa semana de oração. Hoje vamos ter um tema bem interessante, um tema bem importante para os nossos dias: o ecumenismo e o decreto dominical. Vamos entender muito bem neste estudo como é que isso está se processando e como é que vai acontecer. Mas para tal, vamos buscar a direção divina nesta oração. Bom Deus, bom Pai, o louvamos por mais um dia. Estamos aqui, Pai, para estudar a Sua palavra. Estamos aqui para aprender. Ao longo desta semana, a nossa mente foi aberta pelo Seu Espírito a fim de compreendermos o tempo em que vivemos. E agora queremos compreender mais uma lição. Pedimos, Pai, a Tua luz, a Tua iluminação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar então, irmãos, sobre o ecumenismo e o decreto dominical. Nós terminamos o tema passado, ontem à noite, dizendo que todo mundo estará envolvido na questão de adoração à imagem da besta. Já entendemos muito bem que a imagem da besta é um conjunto de princípios que as igrejas protestantes na América vão adotar, imitando os princípios papais. O livro do Apocalipse 13, versos 6 nos diz: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Para quê? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Irmãos, uma imagem está sendo preparada, uma imagem está sendo levantada. E todo aquele que não dobrar o seu joelho em adoração a essa imagem não vai poder comprar nem vender. Ontem entendemos que como é que seria possível essa questão de as pessoas não poderem comprar ou vender? Vimos muito bem que quem está por detrás dos bancos mundiais é o poder papal. E eles estão preparados para isso. Para eles isso não é difícil, porque eles controlam as finanças do mundo. Ninguém vai poder comprar ou vender senão aquele que tem a marca da besta. Esse assunto da marca da besta é muito falado nos nossos dias. E é muito interessante, as pessoas buscam saber mais sobre isso. Mas é interessante, irmãos, que nós estamos num grande conflito. Deus, por sua vez, diz que aquele que receber a marca da besta, embora possa comprar ou vender, vai passar pelas pragas de Deus. Percebe? Aqueles que tiverem a marca da besta vão comprar, vão vender, mas vão passar pelas pragas de Deus. Aqueles que não tiverem, embora não possam comprar nem vender, estarão abrigados nas asas do Senhor. Muita gente fala sobre a marca da besta, mas esquece de falar de uma coisa muito importante que a Bíblia também nos apresenta. A marca de Deus. Você sabia, meu irmão, que além da marca da besta existe a marca de Deus? Sim. Quando nós lemos em Apocalipse 7, verso 1, nos são apresentados aí 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. 4 anjos nos 4 cantos da terra estão segurando os ventos. Nós entendemos que ventos representam guerras, calamidades, representa agitação política. Então, se o nosso mundo ainda não foi destruído por uma terceira guerra mundial ou por uma guerra termonuclear, é porque Deus está no controle de tudo. Ele não permite que essas coisas aconteçam, porque os 4 anjos estão nos 4 cantos da terra, conservando seguros as guerras. E diz o versículo 2, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o quê? O selo do Deus vivo. Em outras palavras, podemos dizer, a marca do Deus vivo. Então você percebe, meu irmão, que além da marca da besta, a Bíblia nos apresenta a marca do Deus vivo. Continua o texto. O selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Verso 3. Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Irmãos, Deus tem uma marca também que vai colocar na fronte dos seus filhos fiéis.
na fronte daqueles que não vão se dobrar à marca da besta, na fronte daqueles que não vão dobrar seu joelho em adoração à imagem da besta. Deus tem sua marca, meus irmãos. Será que nós vamos poder andar nas ruas e ver que aquele tem marca de Deus, aquele tem marca da besta? Será um selo visível? Vejamos, irmãos, que quando João escreveu o livro do Apocalipse, o Espírito Santo o levou a usar uma linguagem que ele já conhecia muito bem. João conhecia o Antigo Testamento, sabia muito bem o que estava escrevendo. Vejamos que em Deuteronômio 6, versos 6 e 7, nos é dito o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E Deus quem está falando isso. As palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. E continua o Senhor dizendo: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. O verso 8. Também as atarás como o quê? Como sinal na tua mão, e te serão por o quê? Frontal entre os teus olhos. Irmãos, Deus aqui está dizendo que a sua palavra, os princípios de sua lei, estariam no coração do seu povo e seriam como um sinal na mão, através das suas ações, e como um sinal na fronte, através dos seus pensamentos, imaginações, emoções. Então, quando o livro de Apocalipse lá nos diz que uma marca será colocada na fronte, o selo de Deus na fronte, e quando diz também que alguns vão receber a marca da besta na mão e na fronte, não é um sinal físico. Tem a ver com os princípios da palavra de Deus em nossas ações e em nossos pensamentos e imaginações. O selo de Deus, meus irmãos, é sempre um muro de proteção contra a destruição. Lá no Egito, quando Deus mandou que os israelitas colocassem um sinal de sangue em suas portas, o anjo veio à madrugada. Todo aquele que não tinha aquele sinal foi destruído. Ou seja, os primogênitos dessas pessoas morreram naquela noite. Mas os primogênitos daqueles que tinham sangue na porta, e o sangue representa a graça de Deus, o sacrifício de Cristo. Todos aqueles que confiavam no sacrifício de Cristo foram libertos naquela destruição. Irmãos, da mesma forma vai acontecer no tempo do fim. O selo de Deus será um selo de proteção contra as 7 pragas que cairão sobre a terra. Outro exemplo encontramos em Ezequiel, quando numa visão, Ezequiel viu um anjo mandado por Deus para passar pelo meio da cidade de Jerusalém e marcar com um sinal a testa dos homens que gemem pelas abominações que se cometem no meio da terra. Vejamos, Ezequiel 9, verso 4. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem na terra. Queridos, essa é uma visão apocalíptica, meus irmãos. Deus está nos mostrando que da mesma forma como aconteceu no tempo de Ezequiel, vai acontecer no tempo do fim. Deus vai colocar o seu selo sobre aqueles que gemem por causa das abominações que se cometem na terra. Veja esse texto aqui do Espírito de Profecia, Testemunhos Seletos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que receberem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Está isso claro? O selo que Deus vai colocar na sua fronte é o seu caráter. Irmãos, o caráter de Cristo em sua vida. E continua aqui. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva seródia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Estamos orando esta semana pelo derramamento do Espírito Santo, a chuva seródia. Mas para tal, irmãos, cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, o nosso temperamento mau, o nosso caráter. Nós precisamos, pela graça de Deus, vencer o nosso caráter mau, o nosso temperamento mau.
Assim a chuva seródia cairá sobre nós, meus irmãos. Só assim poderemos receber o selo de Deus também. Mais um texto aqui. Os que se estão unindo com o mundo estão se amoldando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Aqueles que pouco a pouco vão cedendo aos costumes mundanos, vão abraçando a maneira de vestir do mundo, vão abraçando a música do mundo, vão abraçando as comidas do mundo, vão abraçando a conversa do mundo. Aqueles que pouco a pouco estão cedendo aos costumes mundanos, meus irmãos. Aqui nos é dito que estão se preparando para o sinal da besta e não para o selo de Deus. E continua aqui, os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Amém? Irmão, busque essa experiência hoje na sua vida. Busque hoje a experiência maravilhosa. Um novo caráter em Cristo Jesus. Uma nova experiência religiosa. Esse é o nosso privilégio hoje, meus irmãos. É nosso privilégio hoje. Então, irmãos, o selo de Deus será colocado na mente de todos aqueles que obedecem às palavras do Senhor, que guardam as palavras do Senhor, como um sinal na mão através das suas ações, como um sinal na fronte, através dos seus pensamentos e imaginações. São pessoas que vivem em conformidade com a lei de Deus, com os princípios da lei de Deus, com os princípios da palavra de Deus. Pessoas que foram transformadas pelo caráter de Cristo, são semelhantes a Cristo no caráter. Mas depois daquela visão de Ezequiel, em que passou o anjo para colocar o selo de Deus sobre aqueles que gemiam pelas abominações que se cometiam na terra, Ezequiel, quis dizer, teve outra visão. E é dito aqui no versículo 5. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade. Após ele, ou seja, após aquele primeiro anjo que tinha o selo de Deus, vieram outros anjos. E eles iam também passar por Jerusalém. E sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Ou seja, aqueles que não receberiam o selo de Deus, seriam mortos pelos anjos. A mesma coisa, meus irmãos, é descrito no Apocalipse. Todos aqueles que receberem o sinal de Deus, o selo de Deus, a marca de Deus, estarão abrigados das pragas que cairão sobre a terra. A classe que não se entristece com seu próprio declínio espiritual. Irmão, você fica triste quando vê as abominações que se cometem no meio da sua sociedade? Você fica triste quando vê abominações sendo cometidas na casa do Senhor? Você fica triste com isso? É dito aqui, a classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. O selo de Deus será colocado somente na testa daqueles que suspiram e clamam por causa das abominações cometidas na terra. Aqueles que se ligam ao mundo por laços de simpatia estão comendo e bebendo com os ébrios e certamente serão destruídos com os que obram a iniquidade. Não se engane, meu jovem, não se engane, meu irmão, que achando que vivendo como um mundo, simplesmente guardando o sábado, você receberá o selo de Deus? Não. Você precisa ter o caráter de Cristo. Aborrecer o mundo, aborrecer o pecado que Deus aborrece e amar a justiça que Deus ama. Esse é o selo de Deus, irmãos. Eu disse que o selo de Deus será colocado na testa daqueles que andam em conformidade com os princípios da lei de Deus. E o selo de Deus também, meus irmãos, se encontra na sua lei. Na sua lei. Entre os 10 mandamentos de Deus, existe um mandamento que cumpre os requisitos de um selo. Ora, um selo precisa ter o nome do autor da lei ou do selo, o cargo do autor desse selo e também o território de governo do autor desse selo. Vejamos, irmãos. Êxodo 20, verso 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra,
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Já encontramos aí, irmãos. Já encontramos o primeiro aspecto de um selo. O nome do autor do selo. O Senhor teu Deus. O verso 11. Porque em 6 dias fez. Encontramos aí o segundo aspecto. O cargo do autor do selo. Deus fez. Se ele fez, ele é o Criador. É o cargo do autor do selo. Ele fez o quê? Os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Encontramos o terceiro aspecto, que é o território de governo do autor do selo. Os céus e a terra e tudo que neles existe. Irmãos, o sábado, biblicamente, é o selo de Deus vivo. O selo de Deus é o caráter de Cristo em sua vida e é viver em conformidade com os seus princípios. E também, irmãos, guardar o sábado. O sábado exalta Deus como legítimo Criador do universo. Quando guardamos o sábado, nós o adoramos, reconhecemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Percebe, irmão? O livro Patriarcas e Profetas, Ellen White diz o seguinte: assim, é o sábado o sinal de submissão a Deus por parte do homem, enquanto houver alguém na terra para o servir. O quarto mandamento é o único de todos os 10 em que se encontra tanto o nome como o título do legislador. É o único que mostra pela autoridade de quem é dada a lei. Destarte contém o selo de Deus, afixado à sua lei como prova da autenticidade e vigência da mesma. O sábado, meus irmãos, é o único dos 10 mandamentos que apresenta Deus como o Criador dos céus e da terra, aquele que é o único digno de adoração. É o selo de Deus vivo também. Apocalipse 14, verso 7. Nos últimos dias, a mensagem que deve ser pregada convida o mundo a adorar ao Criador. Diz aqui Apocalipse 14, verso 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai. Queridos, o grande conflito final é a adoração. A quem você adora? Aqui o convite é adorai. Adorar a quem? Aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Não é para adorar qualquer pessoa, não é para adorar qualquer coisa, não é para adorar o sol, a lua e as estrelas. É para adorar o Criador dos céus e da terra. E como é que nós adoramos o Criador dos céus e da terra? Guardando o sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo que nele há. E ao sétimo dia descansou. Por isso, abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. Vimos mais textos aqui. Êxodo 31, verso 13. Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações. O sábado é sinal. O sábado reconhece que Deus é o Senhor. Veja aqui. Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Quando nós guardamos o sábado, reconhecemos que Deus é o Senhor, o único Senhor. Mais um texto. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20, verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Queridos, isto é muito sério. Nos últimos dias, o selo de Deus que vai ser colocado na testa dos seus filhos que andam em conformidade com sua lei é também o sábado, que reconhece a autoridade de Deus acima de qualquer outra autoridade terrena. O sábado é o sinal de Deus. Mas muitas pessoas podem dizer que não, isso não é verdade. Jesus aboliu o sábado, Jesus mudou o sábado. Eu acredito que todos, a maioria dos que estão vendo essa semana de oração, são adventistas. Mas é possível que exista um irmão que não seja adventista e que talvez não concorde com isso. Quero fazer aqui, abrir um espaço para esclarecer essa situação. A Bíblia diz no livro de Lucas 4,16: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado à sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus guardou o sábado. Você pode dizer, não, porque ele era judeu. Sim, Jesus era judeu.
guardou o sábado. Veremos alguns textos aqui que não só judeus guardaram o sábado no Novo Testamento. Não só judeus. Atos 13, verso 14. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Paulo e seu companheiro foram à sinagoga no sábado. Atos 13, 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras, queridos. No Novo Testamento, os apóstolos guardaram o sábado. O próprio Jesus falou: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Jesus estava falando da destruição de Jerusalém, que aconteceria no ano 70. Jesus estava dizendo que até o ano 70 os discípulos ainda guardariam o sábado. Então Jesus não mudou nada. E continua aqui. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Agora um ponto bem interessante nesse verso. Mas os judeus, eu fiz questão de sublinhar aqui, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. A Bíblia está a dizer que os judeus viram as multidões enquanto Paulo falava naquele sábado. Ou seja, as multidões que estavam a escutar a mensagem não eram judeus, mas estavam ali guardando o sábado também. Queridos, o sábado não é para o judeu, não. Não é para o judeu simplesmente. Jesus falou em Marcos 2, 27. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado, meu irmão, é um dia para você se reconciliar com Deus. Um dia para parar as suas atividades que o estressam, as atividades que lhe deixam cansado, as atividades que tiram o descanso que você pode ter em Cristo. Jesus diz: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deus já preparou um dia muito especial para si, o sábado, desde a criação. Queridos, que privilégio maravilhoso Deus nos deu. Isaías 66, 22 nos diz: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim estará a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado ao outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. No novo céu e na nova terra, o sábado existirá como um dia de reconhecimento de que Deus é o Criador. Vamos lá adorar ao Criador. Irmãos, Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que vem primeiro? É obediência ou amor? Amor. Depois vem a obediência. Jesus diz: se me amais, guardareis os mandamentos. Jesus não diz: se guardares os mandamentos, me amareis. Não, é o contrário. O que vem primeiro é o amor. Do amor, meus irmãos, vem a obediência. A fé não anula a lei, diz o livro de Romanos 6. Você não pode dizer que simplesmente porque tenho fé, eu não preciso obedecer a Deus. Não, muito pelo contrário. Mostre pela prática a sua fé, obedecendo a Deus. Nos últimos dias, a Bíblia nos diz que haverá um povo que continuará guardando os mandamentos. E se o mundo diz que os mandamentos foram abolidos, o que esse texto está fazendo num contexto do tempo do fim? Vamos ver juntos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os mandamentos de Deus vão ter um papel fundamental nos últimos dias. O dragão, Satanás, está irado. Aqui está o texto. Irou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja, e foi pelejar com os restantes, a descendência, os remanescentes. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É o selo de Deus, meus irmãos, o sábado bíblico. E viver uma vida em conformidade com os princípios da lei de Deus. Aborrecer o pecado, se entristecer por esses movimentos que buscam anular a lei de Deus. Diz o livro de Salmo: já é tempo, Senhor, de agires, porque a sua lei está sendo violada. Agora, entendemos que o selo de Deus é o caráter de Cristo em nossa vida e é viver em conformidade com os princípios da sua lei. O que é então a marca da besta? Tem que ser o contrário, meus irmãos. Muita gente fala sobre marca da besta, mas nem sabe quem é essa besta. E nós já conhecemos quem é essa besta. O livro de Apocalipse 13 nos fala de duas bestas. A besta que subiu do mar
que é o poder papal, que recebeu uma ferida mortal e que foi curada. A segunda besta, a partir do versículo 11, é a besta que surgiu da terra, nos Estados Unidos da América, que vai fazer com que toda a terra adore a primeira besta, que é o poder papal. Então, a marca da besta é a marca de submissão ao poder papal. É uma marca de autoridade do poder papal acima da autoridade de Deus. Esse é o grande conflito. O poder papal nos diz aqui neste livro: nós, os papas, ocupamos na terra o lugar do Deus onipotente. Você concorda com essas palavras? Não, nós não concordamos. O poder papal está dizendo que é Deus na terra. Então, se é Deus, tem sua lei, tem seu selo, tem sua marca de autoridade acima da autoridade divina. Continua aqui. No dicionário eclesiástico da Igreja Católica é dito: dessa forma, se fosse possível os anjos errarem na fé ou pensarem contrário à fé, eles poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa. O Papa é como Deus na terra. Você concorda com isso? Não. Você não pode concordar, meu irmão. Então, este poder se intitula Deus na terra. Também tem sua marca de autoridade, acima da autoridade de Deus. Então, a marca da besta, meus irmãos, é uma marca de autoridade papal. É uma marca de submissão a esse poder papal. Mais uma vez, no dicionário católico, o artigo O Papa, você pode procurar esse dicionário. No tópico O Papa, é dito o seguinte: o Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, mudar ou interpretar mesmo as leis divinas. O Papa pode mudar a lei divina, visto que o seu poder não é humano, mas divino. E ele atua como vice-regente de Deus sobre a terra, com os mais amplos poderes de ligar e desligar suas ovelhas. Este poder diz que tem autoridade para mudar a lei de Deus. Vimos lá em Daniel 7:25, que é um poder que tentaria mudar os tempos e a lei. E eles de fato mudaram, meus irmãos, de fato mudaram. Se nós pegarmos os 10 mandamentos escritos no Catecismo Romano, o terceiro mandamento diz o seguinte: guardar domingos e festas. Enquanto Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar, para que saibas que eu sou o Senhor. O poder papal diz não. Guarda os domingos e festas. Esse é o grande conflito, meu irmão. Esse é um grande conflito. E continua aqui. É dito neste livro: a Igreja Católica, por sua própria infalível autoridade, a Igreja Católica está dizendo isso, que ela tem uma infalível autoridade acima da autoridade de Deus. A Igreja Católica, por sua própria infalível autoridade, criou o domingo como dia santificado para substituir o sábado da velha lei. É o grande conflito, irmãos. Deus dizendo uma coisa, o poder papal dizendo outra coisa. Outro livro diz assim: observamos o domingo em vez do sábado, porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, em 364 d.C., transferiu a solenidade do sábado para o domingo. São livros oficiais da Igreja Católica, estão dizendo isso. Pesquise na história, você vai encontrar isso, sim. A Igreja Católica está dizendo que, por sua infalível autoridade, transferiu o sábado para o domingo. Por sua autoridade, por seu poder. Vamos ver mais textos aqui. Neste livro também é dito: talvez a decisão mais ousada e mais revolucionária tomada pela Igreja tenha acontecido durante o primeiro século. O que aconteceu? O dia santo, o sábado, foi transferido do sétimo dia para o domingo. Não por qualquer direcionamento encontrado nas Escrituras, mas pelo senso da Igreja de seu próprio poder. A própria Igreja Católica está dizendo que não encontramos nada na Bíblia, nenhum direcionamento na Bíblia para fazer isso, mas porque nós sentimos que temos poder e autoridade para fazer isso, nós mudamos. Queridos, mais um texto. Foi a Igreja Católica que, pela autoridade de Jesus Cristo, transferiu o descanso para o domingo em memória da ressurreição de nosso Senhor. Só para esclarecer,
Jesus Cristo não pediu nenhuma homenagem à sua ressurreição. O próprio Jesus falou, como disse há bocado, que orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Ou seja, até o ano 70 os discípulos ainda guardariam o sábado. Então ele não pediu nenhuma homenagem da parte dos seus discípulos para guardar o domingo. E continua aqui. Portanto, a observância do domingo pelos protestantes, escute bem aqui, a Igreja Católica está dizendo que a observância do domingo pelos protestantes é o quê? É uma homenagem prestada por eles, de inspiração própria, à autoridade da Igreja. Deus diz, guarde o sábado como sinal, saberás que eu sou o Senhor que te santifica. O poder papal, que é a besta do mar do Apocalipse 13, diz que a guarda do domingo pelo povo e também pelos protestantes é uma homenagem que eles prestam à autoridade papal. E continua aqui. Domingo é nossa marca de autoridade, está dizendo a Igreja Católica. Procure essa revista na internet, leia pessoalmente. Domingo é nossa marca de autoridade. A igreja está acima da Bíblia. E esta transferência da observância do sábado é prova deste fato. E qualquer protestante, eles gostam muito de protestantes aqui, eles estão dizendo, e qualquer protestante que guarda o domingo reconhece isso. É um reconhecimento da autoridade papal acima da autoridade de Deus, Criador dos céus e da terra. Isto é muito sério. Você, meu irmão protestante, que guarda o domingo, tem que refletir nessas palavras. Procure essas revistas, esses livros. Leia e você vai ver que de fato é isso. Domingo, eles dizem, domingo é nossa marca. Nós já entendemos que o poder papal é a besta descrita no Apocalipse 13. E se ela tem sua marca, então essa marca é a marca da besta. A marca da besta, meu irmão, é o domingo. Que este poder reivindica como sendo sinal de sua autoridade sobre o céu e a terra. Mas um texto. Se nós já tivermos somente as Escrituras, se nós queremos seguir só a Bíblia, eles dizem, o dia do Senhor que deve ser santificado é o sábado, tanto no Velho como no Novo Testamento. E em nenhum lugar da Bíblia consta que esse dia houvesse sido substituído pelo domingo. Procure esse livro, é a Igreja Católica. Eles estão dizendo isso. Não existe na Bíblia nenhum direcionamento para tal. E eles continuam aqui. Se os protestantes se fiam só nas Escrituras, mais uma vez, para os protestantes, se você é protestante, segue só a Bíblia, só as Escrituras, eles dizem que santifique o sábado. Se quiserem celebrar o domingo, é porque reconhecem a autoridade da Igreja Católica Romana, que foi ela quem fez essa mudança. Está isso claro? Por favor, meu irmão, não se zangue comigo, porque eu aqui só estou lendo o que eles estão dizendo aqui. Procure esses livros, você vai chegar a essa conclusão, meu irmão. Domingo é a marca de autoridade do poder papal, eles estão dizendo aqui. O selo de Deus é o sábado, que diz o próprio Deus na sua palavra. Esse é um grande conflito e você tem que tomar uma decisão. Irmãos, é dito aqui no livro Grande Conflito, os que honram o sábado bíblico. Estamos vivendo num tempo, meus irmãos, em que a marca da besta está sendo promovida no mundo, como diz o livro de Apocalipse. A marca da besta está sendo promovida e ainda será promovida mundialmente. E aqueles que vão preferir seguir a palavra do Senhor, é dito aqui, os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção, e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Estamos vivendo no tempo em que organizações mundiais estão olhando para a crise climática, vendo, irmãos, vendo calamidades caindo em quase todo o mundo ao mesmo tempo. As pessoas dizem, não, temos que guardar o domingo. Domingo é a solução para o aquecimento global. Deus está punindo o mundo porque estamos nos esquecendo do domingo. Esse é um engano, meu irmão. E continua aqui. Declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desdém à autoridade.
serão acusados de deslealdade para com o governo. Ministros que negam a obrigação da lei divina apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência às autoridades civis, como ordenadas de Deus. Nas assembleias legislativas e tribunais de justiça, os observadores dos mandamentos serão caluniados e condenados. A marca da besta, meus irmãos, está sendo promovida. Vemos aqui grandes organizações, movimentos mundiais. A European Sunday Alliance está trabalhando na Europa para promover a marca da besta, o dia do domingo, que reconhece a autoridade do poder papal acima da autoridade divina. O Green Sabbath Project, que aparece aí como o projeto do sábado verde, mas não é sábado bíblico que eles estão falando, é o domingo. Vemos outro projeto, Climate Sunday, o domingo climático, Igrejas Unidas da Europa, para guardar o domingo como uma solução para o problema climático. Vemos muitos sites falando sobre isso. Estão promovendo, meus irmãos, estão promovendo a marca da besta, a marca da autoridade papal. É dito aqui, líderes religiosos se unem a cientistas e pedem seriedade no combate à mudança climática. Não só religiosos vão se unir na marca da besta. Todo mundo. Se você não acredita na religião, tudo bem. Mas os cientistas, você acredita neles. E eles também vão entrar nisso. Você pode me perguntar, mas como é que isso vai acontecer? Irmão, eu não sei, mas uma coisa que eu tenho certeza é que isso vai acontecer porque a profecia não erra. A profecia não falha. Deus, ele é o dono do tempo, ele já nos mostrou, através da Bíblia, espírito de profecia, que isso haveria de acontecer. Estamos vendo movimentos agora. E isso vai acontecer com toda certeza. Neste site, The Guardian, eles dizem aqui, domingo lento, a solução simples para o aquecimento global. Irmãos, nós estamos vendo agora, eles estão dizendo que a solução simples para o aquecimento global, simples, os governos nem precisam ficar debatendo muito, a solução simples. Domingo lento, guardar o domingo, vamos descansar no domingo. E eles dizem aqui, não podemos esperar até que os governos sejam esclarecidos o suficiente para legislar e limitar as emissões de carbono. Temos que agir agora, sem demora. O poder da opinião pública e da ação dos cidadãos terá um forte impacto. Eles estão unindo pessoas, filhos de Deus sinceros em todo o mundo. Milhares de pessoas saindo às ruas com cartazes para pressionar os líderes, irmãos, a guardarem o domingo, a adotar o domingo como um dia de descanso, promovendo assim a autoridade papal, a marca de autoridade papal. O Papa Francisco diz que manter as lojas abertas aos domingos não é benéfico para a sociedade. Ele já começou. Está promovendo a marca de sua autoridade acima da marca de autoridade divina. Neste site, Fox News, vamos fazer do domingo um dia de descanso, pelo amor de Deus. As pessoas estão clamando pelo domingo. As pessoas estão clamando pela marca da besta, a marca de autoridade papal. E eles dizem aqui, uma coisa que podemos fazer facilmente para atingir esse objetivo, podemos declarar o domingo como um dia sem combustível fóssil, ou um dia de baixo carbono, ou pelo menos um dia de economia de energia. O domingo. Por que não um sábado bíblico? Não, sábado bíblico, isso está ultrapassado. Vamos seguir a marca da autoridade papal. E eles continuam a dizer aqui, não faz muito tempo, o domingo costumava ser um dia de descanso, um dia de renovação espiritual, um dia para as famílias se reunirem. Mas mudamos o domingo de um dia de descanso para um dia de compras, voar e dirigir. Eles estão lamentando que as pessoas abandonaram o domingo. Estão transformando o domingo como um dia normal. E eles querem trazer de volta isso. Isso está vindo com força. E eu vos digo que as mudanças climáticas, meus irmãos, vão acelerar. É um pé no acelerador para o cumprimento da profecia do decreto dominical. Domingo como um marco da unidade dos cristãos. E eu pergunto, aqueles que guardam o sábado não são cristãos? Não, esses não são cristãos. Domingo, e que é marco da unidade dos cristãos. Aqueles que guardam o sábado não são cristãos. Eles estão dizendo isso. Queridos irmãos, no livro Testemunhos Seletos, volume 3, a substituição da lei de Deus pela dos homens,
A exaltação por autoridade meramente humana do domingo, posto em lugar do sábado bíblico, é o derradeiro ato do drama. Estamos caminhando para o tempo, meus irmãos, para o final da história terrestre. E o grande ato do drama é a guarda do sábado ou a guarda do domingo. Consciente, as pessoas vão ter consciência. Todo mundo estará esclarecido. Ou guardar o sábado bíblico, ou guardar a marca da besta, que é o domingo. Você, meu irmão, vai tomar uma decisão. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Ele se erguerá para sacudir terrivelmente a terra. Deus não vai ficar calado. Deus não vai ficar calado, como diz o livro de Salmo. É hora, Senhor, de agires, porque a tua lei está sendo violada. Deus não vai ficar calado. Há momentos em que Deus fica calado, mas há momentos que Deus não tolera, irmãos. Há momentos que Deus não tolera. Quando a sua lei for anulada na terra, Deus se levantará para sacudir terrivelmente a terra. E continua aqui o Papa Francisco. Manter as lojas abertas no domingo não é benéfico para a sociedade, diz o Papa. Irmãos, isto é sério. A história se repetirá. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. A todas as nações, línguas e povos se ordenará que venerem este sábado espúrio, falando sobre o domingo, este sábado espúrio. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo o mundo. Vai começar nos Estados Unidos da América. Os protestantes unidos, as religiões unidas, vão pressionar os governos. Mas será que isso é possível? Sim. Donald Trump, por exemplo, acabou com a emenda Johnson, que separava a igreja e o Estado. Agora as igrejas na América podem se envolver nas questões políticas. Temos lá presidentes americanos católicos, presidentes do Senado americano. Temos ali, irmãos, senadores americanos católicos. Será muito fácil. Isso vai começar nos Estados Unidos, mas vai se estender por todo o mundo. Isto não é impossível, porque quase todas as regiões do mundo, meus irmãos, guardam o domingo. Movimentos grandes estão surgindo em todas as partes do mundo para guardar o domingo. Mais uma vez temos aqui a European Sunday Alliance. É dito o seguinte: a European Sunday Alliance apela aos líderes políticos da União Europeia para colocar o tempo livre sincronizado como uma prioridade na agenda da política social. Um tempo livre sincronizado que seja para todos. Está percebendo? Que tempo livre será esse? O sábado bíblico? Não. O domingo. Sinal de autoridade do poder papal. E é dito aqui, a aliança é uma ampla rede de mais de 100 alianças dominicais. Este grupo é grande, irmãos. Não é um grupo pequeno, é um grupo grande. 100 alianças dominicais nacionais, sindicatos, organizações de empregadores, associações de sociedade civil, igrejas, comunidades religiosas da União Europeia. Irmãos, a aliança está empenhada em aumentar a consciência sobre o valor único do domingo para a nossa sociedade e para a importância de um dia comum de descanso. Há dúvidas até aqui, irmãos? Há dúvidas. Estamos caminhando para o tempo em que a marca da besta, que é o domingo, vai ser nos recomendada com insistência. Bispos da União Europeia pedem às nações que protejam o domingo sem trabalho. Estão promovendo a marca de sua autoridade. Bispos católicos estão promovendo a marca de sua autoridade, acima da autoridade de Deus. É dito aqui, em particular, a rede europeia apela à Comissão Europeia para alinhar a sua futura proposta diretiva sobre o direito de desligar com o artigo 2º da Carta Social do Conselho da Europa, que já exige um período de descanso semanal que deverá, na medida do possível, coincidir com o dia reconhecido pela tradição ou costume no país ou região em questão como um dia de descanso. Qual é esse dia? Reconhecido pela tradição como um dia de descanso? Não há dúvidas. É o domingo. Dia europeu para um domingo sem trabalho
declaração conjunta da European Sunday Alliance. Eles estão trabalhando para promover o Domingo Papal. Papa faz apelo por leis urgentes e sábias em favor do clima. Eu disse que as mudanças climáticas vão impulsionar o decreto dominical. E na próxima semana não, tá? Começa amanhã. Os líderes vão se encontrar na COP26. As mudanças climáticas, meus irmãos, vão impulsionar a marca da besta. Porque o Papa diz aqui, ele apela por leis urgentes, sábias, a favor do clima. Líderes religiosos preparam apelo dirigido à Cimeira do Clima. Se encontraram com o Papa Francisco, líderes religiosos, dia 4 de outubro. Assinaram ali um documento. Eventos finais, página 117. Quando a nossa nação americana, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo o poder opressor contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será, para todos os efeitos, invalidada em nosso país e a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Deus se levantará quando os Estados Unidos da América, em suas assembleias legislativas, promulgar um decreto dominical. Isso não é impossível, meus irmãos. Veremos mais logo, na nossa última sessão, mais logo ainda hoje. Veremos que isso já começou. Quando os Estados Unidos, em suas leis, promulgar um decreto dominical, será escrito no céu: apostasia nacional. Dessa apostasia nacional virá uma ruína nacional. Todas as nações da Terra vão adotar esse exemplo dos Estados Unidos da América. E sobre o mundo inteiro será escrito apostasia universal. Nesse tempo, Deus se revelará. Deus se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Deus, ele não vai ficar calado diante de toda essa situação. Pragas cairão sobre a terra, veremos mais logo. Pragas cairão sobre a terra, mas aqueles que estão abrigados nas asas do Senhor serão protegidos das pragas, do jeito que o povo de Israel escapou, porque terão Cristo. Do jeito que o povo de Israel escapou, porque terão um selo de Deus em suas frontes. Irmão, é tempo de você buscar o selo de Deus na fronte. É tempo de você buscar o caráter de Deus na sua vida. É tempo de você buscar semelhança com Cristo. É tempo de guardar o sábado do Senhor com consciência. Observá-lo como um dia de comunhão com Deus, um dia de comunhão com a sua família, um dia de adoração, de lembrar os privilégios de Deus ao longo da semana, um dia de testemunho, um dia de louvor, de adoração, um dia para ajudar os pobres, curar os doentes, um dia para testemunhar do amor de Deus, e não um dia para dormir, não um dia para fazer as coisas. Deus disse, Deus falou, se cuidares, se desviares o teu pé de profanar o sábado, e chamares ao sábado santo dia do Senhor, digno de honra, então te deleitarás no Senhor. Mas aqueles que buscam anular o dia do Senhor, que buscam, através de organizações, movimentos mundiais, para abolir a lei de Deus na terra, infelizmente, meus irmãos, vão passar pelas pragas de Deus. De que lado você quer estar? Daqueles que não vão poder comprar nem vender, mas estarão abrigados pelas asas do Senhor? Ou do lado daqueles que, mesmo comprando e vendendo, sofrerão as pragas de Deus? De que lado você quer estar? Se você quer estar do lado de Cristo, meu irmão, tome sua decisão agora e venha comigo para esta oração. Bom Deus, bom Pai, acabamos de entender nesta manhã que o Senhor tem um selo, que é o seu caráter, que deseja colocar em nós. Uma vida em conformidade com os princípios da sua palavra, uma vida em conformidade com os princípios da sua lei, que observa o sábado como um sinal de sua autoridade sobre os céus e a terra, como um sinal, um reconhecimento de que o Senhor é Deus, o único. Ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis em nossa vida pessoal. Pai, guarda-nos, que possamos, Pai, começar hoje, neste sábado, a honrá-lo. Um dia de entrega total e submissão, de esquecermos os nossos problemas, descansarmos
as tuas providências, ó Pai. Cuida de todos nós. Voltaremos, Pai, a nos encontrar daqui a pouco para a última sessão desta semana de oração. Pedimos, Pai, a sua companhia eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a todos e nos veremos mais logo. Até lá.